Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Você sabia que o comportamento pode afetar, então de alguma forma ajudar ou atrapalhar a questão alimentar na infância? Então, para os pais de primeira viagem ou mesmo os que já têm mais filhos e pensam em fazer tudo direitinho, introdução alimentar, sabe que tem dicas comportamentais que vão ajudar? E olha, a gente fala da introdução alimentar, mas eu tenho certeza que para você que acha que já precisa fazer a reeducação aí na sua casa, eu tenho certeza que as dicas de hoje vão ser preciosas, vão te ajudar. Eu acho que quando a gente fala bastante de obesidade infantil, né, de obesidade na população geral, adulta também, sempre é tempo de mudar os hábitos e o nosso comportamento é fundamental. A gente vai entender no programa de hoje. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta no 0 Operadora 11 3337 5886. 3337 5886, também no facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque. Eu também espero a sua participação. Segue a nossa hashtag Consulta ao Doutor, participe sempre marcando a hashtag, é fácil de te encontrar. Faça a sua pergunta e você já sabe, né? Está em casa. Questione, que durante o programa a gente te ajuda com a resposta e, na verdade, você que nos ajuda abordando outros aspectos durante a nossa entrevista. Hoje eu tenho o prazer de receber minha xará, doutora Denise Leles, médica pediatra. Doutora, eu tô tão feliz de receber aqui de novo. Fazia tempo que você não vinha. Obrigada pelo convite. 3 anos, Dê. 3 anos que eu não vinha. Obrigadíssima pelo convite e pelo tema, que eu adorei. Não fique tão longe de nós. Volte outras vezes, sempre que quiser. Hoje a gente aborda esse tema que é tão importante, né? E a gente fala da introdução alimentar, porque é sempre um momento ali que já traz muita mudança, né? A chegada de um filho. E é para muita gente o pontapé inicial, aquilo que faltava para a mudança do estilo de vida, dentro de casa, a família toda. A gente sabe da importância da família estar engajada nisso. Mas eu disse que quem já fez a introdução alimentar acha que já cometeu alguns deslizes, introduziu alimentos que não eram adequados para a fase. Sempre dá para mudar, né? Sempre dá para mudar. E para as crianças, elas parece que aderem e é com menos sofrimento do que quando é com adulto, né? Isso, porque as crianças a gente constrói o comportamento e no adulto a gente tem que mudar o comportamento. Às vezes a mudança de comportamento é muito mais difícil, né? Então, é o que você falou, e é extremamente valiosa a oportunidade de mudar por causa do filho. Então, de repente, a presença da criança é que vai causar toda a mudança da família, né? Hoje a gente sabe que a obesidade infantil está aí entre 15% de obesidade infantil, 30% de excesso de peso entre as crianças, mas, ao mesmo tempo, a gente tem metade das crianças com dificuldades alimentares. Então, 1 a cada 2 mães que aparecem no consultório de um pediatra hoje chegam falando: meu filho não come. Em algum momento da vida da criança existe essa dificuldade alimentar. E, na minha opinião, né, que tenho trabalhado e estudado muito comportamento, isso tudo começa na introdução alimentar. Então, como você falou, essas dicas vão ser valiosas para a introdução alimentar, mas elas vieram de guidelines, de materiais de dificuldade alimentar. Então, a gente pegou as dicas para tratar dificuldade alimentar e transformamos em dicas para prevenir dificuldade alimentar. Então, vai servir para todo mundo hoje. Perfeito. Então, o excesso de peso, né, o sobrepeso, essa seletividade alimentar que muitas crianças apresentam, e aí as mães dizem, algumas chegam, acredito, chegam falando: meu filho não come, outras dizem: ele come bem, mas é só o que ele quer. Isso é seletividade. Isso. Né? Uma coisa muito comum é a gente se preocupar com a alimentação só de quem está fora do peso, ou para cima ou para baixo. Então, está muito magrinho, eu preciso ver o que ele está comendo, precisa comer mais. Ou está acima do peso, então eu preciso que ele coma menos. Mas quem está ali no meio, muitas vezes está comendo muito pior, né? Porque está comendo só o que quer, ou na hora que quer, ou a qualidade alimentar não está tão boa. E a gente vai lidando com isso na hora que dá, porque está todo mundo correndo, né? Então, algumas dicas que eu trouxe hoje podem ajudar todo mundo, em todos os momentos aí de idade,
nas classificações nutricionais. E a primeira dica, eu vou pedir para a Catarina colocar no ar, é tão especial. E a gente sabe, no fundo, a gente sabe disso, mas mãe, dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Parece que nunca há tempo para olhar para ela mesma. Sim. Né? E aí vem a primeira dica. Primeiro, cuide de você. Cuide de você. Então, assim, para mim, como mãe, como pediatra, né, isso para mim é o início de tudo. Até para o médico, isso também é uma excelente dica. O médico que se cuida, que olha para si, que tem um estilo de vida bom e que está bem, certamente é um médico melhor, né? A mãe que está bem também certamente é uma mãe melhor. E aí, que horas a gente começa a introdução alimentar? É mais ou menos com 6 meses que é indicado começar. Isso. O que está acontecendo na vida de uma mãe aos 6 meses do bebê? Tá voltando ao trabalho. Voltando ao trabalho. Com sorte. Isso. Se ela tiver sorte de não ter voltado aos 4, né? Então, muitas já voltaram aos 4, ou colocaram o neném na escola, ou está voltando aos 6, justamente no momento da introdução. Às vezes a gente começa antes porque a mãe vai voltar a trabalhar. Então, o ambiente em que a mãe e a criança estão inseridas acabam atrapalhando, mudando, alterando a introdução alimentar, que é uma ferramenta tão valiosa para a saúde do resto da vida, né? Então, o cuide de você é desde que o neném nasce. A gente precisa buscar respeito pela maternidade. Então, fica perto de mim quem me respeita, me ajuda quem me respeita, quem vê a minha necessidade, quem me ajuda, né? Então, o cuidar de si vem muito mais, o cuide de você, vem muito mais o eu olhar para a minha necessidade e buscar ajuda do que esperar isso dos outros, sabe? Então, o que eu gosto de fazer, o que poderia me ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, o que me relaxa, o que me faz bem. Às vezes, com a maternidade, a gente abandona tudo que a gente gosta para cuidar do bebê e, às vezes, meia horinha, 1 horinha que você se dedicar àquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, vai te entregar como uma mãe muito melhor depois para o bebê. Então, fundamental desde sempre que a rede de apoio da mãe, quem está perto dela, olhe para esse autocuidado materno, se isso está acontecendo e se não estiver, a gente precisa ajudar a acontecer. Eu sei que tem várias correntes maternas, né? Algumas delas dizem, mas olha, abrir mão de tudo, é só uma fase. Mas você falou meia hora. Nós não estamos falando de você abrir um evento na sua agenda de 2, 3, 4 horas que realmente você vai ali, pode até se culpar demais por aquilo e nem aproveitar. 30 minutos se dedica, e às vezes não precisa, é algo que não precisa nem sair de casa, né? Exatamente. Então, isso que você falou, né? Tem correntes maternas. Então, tem correntes, então vamos achar a nossa, né? Perfeito. Então, se tem uma que te julga porque você está tirando 30 minutos, não faça parte dela. Saia, unfollow terapêutico, que eu falo que faz um bem danado. Siga quem te ajuda, não quem vai te gerar culpa, né? Ouça quem te ajuda. Então, é isso, procure a sua corrente. E às vezes, você falou uma coisa interessante, às vezes eu abrir 1 hora ou até 30 minutos da minha agenda para mim, vai me gerar culpa. Isso eu preciso trabalhar, preciso ver. Às vezes, conversei com uma mãe hoje sobre isso, ela falou, o meu filho tem 2 anos e agora eu consegui voltar a fazer exercício, está ótimo, emagreceu 12 quilos, está linda, e falou, mas eu só consegui agora. Bem, sem culpa, meu filho bem, e eu só consegui agora, mas consegui. Isso gera, gente, um bem-estar para a família inteira e, consequentemente, para a criança. Mãe não está bem, bebê também não está bem. Isso tem um impacto até no desenvolvimento da criança, isso dá para perceber, né? Sim. A mãe que não está feliz, a criança não está. Tem muitos estudos sobre isso, a gente pode até vir um dia falar só sobre isso, como que o estado emocional da mãe impacta no desenvolvimento da criança. Impacta muito. Tá convidadíssimo, tá combinado já o tema. Aliás, a gente já tem vários, né? Tem, uma coleção. Vai ter que fazer uma semana especial, intensivão, para falar de tantos assuntos, mas realmente isso ganhou, com a internet, com as redes sociais, isso ganhou um tamanho, né? Um volume muito especial. Existem as correntes, faça parte daquela que te agrada, te agrega, e é a segunda dica, né? Isso. E aí a gente já cola na segunda dica, que faz todo sentido.
Então, e a segunda dica é que a gente fala, tenha perto de você quem vai agregar, né? Perfeito. Então, a primeira, eu falei, o autocuidado tem a ver com o que você faz por você. A segunda dica é rodeie-se de quem vai agregar. Então, aí sim, a gente vai olhar para quem está podendo me ajudar de fora. Então, tem muita gente, que quer ajudar a gente, mas que atrapalha. E quem vai definir se isso é ajuda ou não é você, tá? Legal. Então, por exemplo, tem mães que são muito cobradas porque tem que cozinhar todos os dias, porque senão ela não é uma boa mãe. Ou a mãe tem que fazer a papinha de determinado jeito, senão ela não é uma boa mãe. E alguém que está sempre te julgando e sempre olhando para você com o olho julgador e exigente. Ou alguém que exige de você o que você não pode oferecer. Por exemplo, se ainda não emagreceu tudo da gestação, vejo muito isso no consultório. Às vezes o pai cobrando da mãe que ela ainda não perdeu peso, a criança com 40 dias de vida, gente, menos, né? Pelo amor de Aí Deus. o meu papel nessa consulta é falar com o pai da criança, vamos lá, que aqui a prioridade é outra, a mãe precisa se cuidar, tudo, mas precisa de ajuda, né? Como é que vocês estão na logística aí, ajudando a mãe a conquistar de novo a vida dela, reinventada agora com a criança, né? Então aí vem a rede de apoio, a ajuda de fora, né? Quem é que vai ficar perto de você, te ajudando, com quem você vai poder contar. Eu brinco com os pacientes assim, eles falam para mim, doutora, eu posso receber visita com o nenê pequeno? Legal. Aí eu pergunta. falo assim, depende, você quer? Porque se você não quiser, pode falar que eu não deixo. Pode falar que eu não deixei, né? Brincando assim. Porque é o seguinte, vai na sua casa quando você é puérpera ou quando você está introduzindo a alimentação, quem vai te ajudar é para ir para fazer café para você. E não para você fazer café para os outros. Para julgar se a sua casa está limpa ou se você está cozinhando ou não, né? Vai na sua casa para limpar a sua casa, fazer café para você e cozinhar para você. Se não for para isso, não apareça, porque você vai atrapalhar, né? E a mesma coisa é em relação à alimentação. Então, quem que vai estar perto de mim? Alguém que vai ficar me observando enquanto eu ofereço a comida para a criança ou alguém que vai me ajudar a oferecer a alimentação do meu filho? Essas duas primeiras dicas servem para a maternidade até a síndrome do ninho vazio, o resto da vida, né? Excelente. É isso, não ajuda... É legal quando você repassa para você quer receber a visita, né? Você quer? Né? A pergunta é, você precisa querer, eu posso viajar? Você quer? Porque às vezes a viagem vai fazer mais mal do que bem. Tem gente, por exemplo, que viaja bem na época da introdução alimentar. Vai ficar lá com a família da sogra, não sei o quê, com a família do... Não faz depois, atrasa um pouquinho, né? A gente até considera os 6 meses, se a criança tiver um bom desenvolvimento neurológico, às vezes a gente precisa atrasar um pouquinho, no caso da prematuridade, a gente faz um pouco mais tarde, né? Mas faz num momento controlado, que tá tudo bem, que ninguém vai ficar te colocando mais pilha, né? Mais complicações na vida. Perfeito. Eu tô esperando essa ideia fortalecer das visitas darem todo o apoio. Mas já tá bem ajudar, melhor, né? viu? Já tá bem já melhor. melhorou, né? Nossa, melhorou muito. Mas é uma cobrança muito grande, né? Muito. Eu acho que tem toda uma expectativa aí em torno da... Muita gente querendo facilitar. Não tá conseguindo amamentar? Dá mamadeira. Com você foi assim, olha, tá tudo bem. A gente não quer sobreviventes, né? Isso. Então você precisa do apoio ali, dessa rede de apoio. Por isso a gente fala tanto, a doutora trouxe aqui para falar tanto da pessoas que agreguem, né? Isso. Ter ali um time. Eu falo que eu tô sempre preparando materiais, escrevendo muito e tal, e eu vi uma frase estudando um pouco de entrevista motivacional também, que eu falo que resume tudo, que escutar é quase responder. Então fica quietinho, deixa a pessoa falar, a mãe falar, chorar, né, se debulhar em lágrimas. Ouça. Ela não precisa da sua história, não precisa da sua opinião, a não ser que ela peça, tá? Eu, como pediatra, aprendi muito isso. Às vezes eu deixava interferir a minha vida pessoal com a profissional e eu dava muito pitaco na vida de quem não estava me pedindo, tá? E eu vi o quanto isso pode ser prejudicial nas relações. Então você aprende a ficar quieta e responder quando te perguntam.
só ouve. Às vezes ela só quer chorar um pouco, só quer reclamar, entendeu? Ou, né, um sofrimento pequeno. Faltam ouvidos para essas mães também, né? Porque aí todo o olhar tá para a criança, né? Isso. Na introdução alimentar, ninguém pergunta se a mãe está se alimentando da maneira adequada, mas com certeza se pergunta se a criança está comendo bem, né? Se bateu aquele pratão, já já a gente fala sobre isso. Isso. Não deixar sobrar nunca a comida no prato, ou quantidades que de repente era o prato para a mãe. É isso. Às vezes não era o prato da criança. Exatamente. Né? Faltam olhares para as mães ainda, né? Melhorou, mas faltam. A gente se apega muito a regras. Então, quanto de proteína eu tenho que dar para a criança? Depende. Depende da criança, depende que tipo de proteína você vai dar. E aí esse papo em torno do nutriente acaba, às vezes, impedindo que você aprenda uma relação boa com a comida e que no futuro vai ser tão importante. Você falou uma coisa que eu queria tocar nesse assunto. Você falou, a gente não cria sobreviventes, né? Eu tenho ouvido muito isso e eu tenho uma opinião diferente, né? Que eu acho que agrega. Eu falo que nós, você é bem mais nova que eu, mas nós somos filhos dos filhos da fome, né? Alguns avós, os meus pais, por exemplo, nasceram na época da Segunda Guerra Mundial. Você imagina o mundo passando por uma guerra, as pessoas passando fome e você jogar comida fora, né? 1/3 da população desnutrida e você deixando comida no prato. Então isso era inconcebível para eles e é até hoje, porque foi assim que eles foram criados. Então eu acho que muito mais legal é a gente juntar, agregar e integrar as gerações e entrar num acordo quanto a isso. Porque o que eu vejo muito, briga de geração, e aí a avó dá comida escondida para o bebê, para a criança aprende a comer escondido, aprende a mentir para a mãe, aprende um monte de coisa que não é legal. Então entra numa negociação. Essa abordagem. Se a gente entra no impasse, o conflito não traz o benefício, né? Não traz benefício, você ensina todo mundo a mentir e você fica autoritário, e o autoritarismo a gente sabe que não tem um bom desfecho com a alimentação. Não tem. Proibição demais não dá certo. Perfeito. Desde sempre, né? Desde lá de trás, a criança vai ter um hábito diferente. Eu acho que é o sonho principalmente os pais que têm problemas alimentares. Sim. Né? Então, tem problemas com a balança, ou já precisaram fazer reeducação alimentar, mesmo aqueles que estão no peso adequado, mas que sabem o sofrimento que foi para chegar lá. Sim. Tem uma cobrança tão grande e às vezes não é com tranquilidade que eles fazem essa introdução. Ah, nossa, você falou tudo agora, é verdade. É muito verdade. A gente tem, eu vou falar 2 coisas que eu nem tinha trazido, mas que vieram agora. Então, uma delas é uma coisa que chama estilo parental. Então, lá na década de 60, uma psicóloga decidiu ver como que o estilo parental interferia nas crianças, no comportamento das crianças. E aí tem os estilos, né? Um que é negligente, tem o estilo que é responsivo. O negligente é o pior de todos, que é aquele que nem tá nem aí, que não, né, beira mesmo ao abandono, né? Tem o autoritário, tem o permissivo e tem o responsivo, tá? Então, o autoritário é a maioria de nós hoje, dos pais muito preocupados com a alimentação. Os pais autoritários, em geral, têm alguma questão com a alimentação. Ou já foi obeso, ou está muito ligado na alimentação saudável. E aí esse cara quer passar isso para a criança. E eu vejo muito isso, principalmente em criança obesa. O pai está lá, maratonista, tal, não sei o quê, e fica malhando a criança e isso só piora o emocional da criança, sabe? Ao invés de acolher, você cobra, né? O pai que é permissivo é aquele que não consegue ver a criança sem comer. Come, pelo amor de Deus, eu faço qualquer negócio. Se você não comer isso, eu te dou aquilo. Eu conversei agora com a maquiadora, com a Rô. Ela falou, doutora, mas deixar com fome dá muita dó. Como é que ela falou? Dói o coração. Dói o coração deixar com fome. Então, é isso. Aí ela faz qualquer negócio para a criança comer. Esse estilo, né? E o responsivo é o pai que consegue equilibrar tudo isso. Às vezes vai seguir a regra, às vezes eu vou respeitar a fome dele, porque ele realmente não está com fome. Sabe, vai de acordo com a vida, responsivo ao que está acontecendo, né? Então é isso que eu queria falar, estilo parental e história alimentar com alimentação. Perfeito. Isso é muito importante você precisa olhar para você, autocuidado, autoconhecimento,
para você não passar os seus problemas que não pertencem ao seu filho para ele. Perfeito. Esse problema é da mãe, é do pai, não é da criança, né? Dá para fazer uma história diferente ali, né? Não precisa repetir o modelo que você não quer repetir, na verdade, né? Eu vou me preparar para dar um recado, doutora. Já eu volto, porque tem muitas outras dicas que vão fazer toda a diferença na sua história, na sua jornada. Mesmo você que não tem filhos, você vai conseguir aplicar na sua própria vida, né? Porque hoje, com a internet, a gente acaba seguindo uma série de pessoas. Eu acredito que você deva ouvir no seu consultório. Claro que tem mais mães, né, famílias ali, mas até na conversa, que médico nunca tá de folga, né? Com certeza. Conversa ali, tem muito isso. Então, vou começar, né? Quero amadurecer essa ideia. Já. A doutora explica mais, da gente escutar as pessoas, né? Quem a gente vai escutar, quem a gente vai ouvir. E a escolha do pediatra também é uma dessas questões, né? Com certeza. Você escolhe o pediatra, ele não vai ser só o médico da criança. O pediatra hoje ganhou ali um papel fundamental. Essa família pode nunca mais voltar ao médico, mas ao pediatra, a família vai. Sim. Então, o pediatra acaba sendo o médico da família. Já eu volto. Tem tanta coisa pra gente falar. Eu vou pro intervalo. No próximo bloco a gente continua batendo papo sobre as dicas comportamentais na introdução alimentar. E você que não tem uma criança aí na sua casa, um bebezinho para fazer essa introdução alimentar, eu tenho certeza que você, assim como eu, vai introduzir essas dicas na sua vida. Dicas valiosíssimas hoje com as redes sociais. De repente você segue pessoas aí que não são compatíveis com o seu estilo de vida ou que te impõem e fazem julgamentos ali. Olha que bacana as dicas de hoje. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre dicas comportamentais na introdução alimentar. Para você que está em casa, não é sua hora de fazer a introdução alimentar, mas você quer ter filhos ou está assistindo, você já tem seus filhos, não quer ter filhos, tudo bem. O programa vai ser útil para você da mesma forma, porque a gente se alimenta o tempo todo e a parte comportamental, cada vez mais comprovado, faz toda a diferença aí. Comer bem, estilo de vida, as neuras que as pessoas têm. A gente vê pessoas muito bem com seus corpos, mas também não satisfeitas, também não conseguindo uma relação saudável com a comida, né? Em contrapartida, obesos, querendo de repente ter os corpos magros, mas com relações, né, diferentes aí com a comida também. Porque a gente quer uma relação saudável. Ter prazer em comer, eu acredito que seja super importante, não precisa ser essencial, fundamental, todo dia, né? Se dar ao luxo de comer aquilo que você deseja, mas a gente vai entender no programa de hoje como é que isso reflete também para as crianças. Não precisa ser o seu filho, de repente a criança que você convive muito também pode ter esse reflexo. A gente vai entender mais no programa de hoje. Doutora Denise Leles, médica, pediatra, tá aqui conosco explicando tudo para nós. Não tá errado, né? Porque eu, por exemplo, ainda não tenho filhos, mas eu convivo com crianças, né? E aí as crianças ficam observando se elas se espelham na gente. Roupa, cabelo, também na parte alimentar, né? Tudo. Modelos, né? Nós somos modelos de todos os comportamentos das crianças. Eles aprendem imitando a gente, observando, usando o repertório deles para imitar, para chegar naquele comportamento que a gente tem. Então, não adianta falar, você tem que fazer. É o que eu falo, falar sobre alimentação saudável é muito diferente de sentar e comer com a criança um prato de salada e achar aquilo gostoso. É muito diferente, né? Então, é por isso que eu falo, educação nutricional, aula de nutrição, para a criança não funciona. O que funciona é a prática, é a vivência, é o exemplo. Você falou de exemplo e a gente sabe, né? Dá para acompanhar também nas redes sociais, porque a criança, para ela é ofertado ali alimentos orgânicos e tudo da melhor qualidade, mas a refeição dos pais não é saudável. Uma hora, naquele início, né, na primeira parte ali, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, mas
manter isso, depois não vai, porque a criança questiona, né? Questiona, não, e eles imitam. Então, a longo prazo, eu até preparei uma postagem que eu vou fazer no Instagram, ou essa semana ou na outra, sobre comer chocolate escondido. Eu conversei com um colega que tem um filho e ele falou, meu filho nunca comeu chocolate, quando eu como escondido dele. Então, quer dizer, não vai se sustentar, né? Não precisa comer escondido. Você pode comer um pedaço de chocolate e ensinar o seu filho que comer um pedaço pode te saciar e que tudo bem, você não precisa comer 200 gramas, né? A relação emocional com o chocolate é que é o problema, não é o chocolate em si, né? Mas isso tudo acaba que a gente, médico, que ensina, porque a gente só sabe lidar com prescrição, com restrição, com certo e errado, né? Com dicotomizar as coisas. E, na verdade, as coisas não precisam ser assim. A gente pode construir outros tipos de relações. E você falou que não precisa ter filho para saber... E professores e escolas que têm as principais oportunidades de criar uma boa relação com a comida, de criar uma alimentação saudável, um hábito saudável, e a gente está vendo o que está acontecendo dentro da alimentação escolar, né? Então, professores, vocês são super bem-vindos para ouvir essas dicas. Sim. Porque a gente está precisando muito dessa melhoria nas escolas de comportamento alimentar. O vídeo vai para o YouTube também, então depois do programa fica disponível para você ver e rever, enviar para quem você quiser também. Acho que o conteúdo é bacana, para um grupo aí de pessoas do seu WhatsApp, do seu Facebook, você consegue enviar. Então, e na verdade, o verbo hoje é compartilhar, mas o que a gente faz é um multiplicar de informação, né? Perfeito. Vamos para a próxima dica? Vamos a outra. A dica número 3 diz respeito a quem a gente vai escutar, doutora. Escolher bem, fazer boas escolhas, não só alimentares, mas a gente não come a comida tóxica, mas tem pensamentos tóxicos, né? Escolhe conviver com pessoas tóxicas? Não, né? Isso, exato. Então aí, né, a gente falou então as 2 primeiras dicas, cuide de você mesmo. Segundo, fique perto de quem agrega. Terceiro, esse escolher quem você vai ouvir, que é como uma dica, eu estou falando muito mais como o profissional que você vai ouvir. Perfeito. Porque o que acontece? Você escolhe um profissional, no caso, um pediatra que goste, que curta, que se preocupe com a alimentação, ou uma nutricionista materno-infantil, que, na minha opinião, são as profissionais mais capacitadas hoje para lidar e para fazer a introdução alimentar. O pediatra também é capacitado, sim, nem todo mundo tem essa oportunidade de lidar, de ter uma nutricionista materno-infantil, né, para passar. E então o pediatra que se atualize, que estuda isso, tem esse super papel no futuro da introdução alimentar. Mas o que acontece é que as mães estão ouvindo outras pessoas. Então, pessoas que às vezes não têm uma capacitação profissional e que lidam, que trazem para essa mãe a própria experiência. Isso é super bem-vindo, isso é ok, isso é sem problema nenhum. Que fique no lugar da experiência, né? Exato, porque o que acontece no consultório começou a acontecer e aí eu comecei a fazer um contrato com as mães. Começou a acontecer assim, eu fazia a introdução alimentar, no mês seguinte eu passava metade da consulta tirando dúvidas sobre o que a mãe não estava fazendo porque ela tinha visto no blog de alguém ou no perfil de alguém no Instagram. E eu ficava meia hora falando por que eu não fazia determinada coisa. E aí eu mudei o meu material de introdução alimentar, que eu dou com 5 meses para a mãe ter 1 mês para ler, né? Então eu mudei esse material e eu faço esse contrato. Escolha quem você vai ouvir. Tudo bem, você pode tirar a dúvida que for, mas confia no que a gente está fazendo aqui. Porque a gente faz também contratos combinados. Por exemplo, tem mães que gostam muito da ideia de fazer a introdução alimentar mais participativa. Tem mãe que não. Então não adianta eu obrigar ela a fazer a participativa, que eu adoro, e que eu não chamo de BLW, porque BLW puro ninguém está fazendo, o raiz, aquele lá de 2007 da Gil Rapley que ela inventou, esse ninguém está fazendo. Então, o pessoal está fazendo algo adaptado que é super bem-vindo. Legal, mas chamam de BLW. Mas todo mundo chama de BLW. Mas não é o puro. E tudo bem. Só que se você for ver cientificamente, esse BLW puro, Baby Led Weaning puro, a gente não está fazendo até porque ele não é muito possível, tá? Mas a ideia dela, que foi o mestrado dela, de uma enfermeira americana,
e que gerou toda essa mudança, que hoje é inclusive citada nos guidelines internacionais, ESPEN, tudo, isso é um mérito gigantesco. Isso realmente mudou a relação da criança com a comida. Isso é uma chance muito grande da criança ter menos problemas alimentares. Mas a gente precisa combinar o que a gente vai fazer. Então não adianta eu fazer aqui, ela passar um mês olhando o blog dos outros, o que os outros estão fazendo. É isso que eu quero dizer com escolha quem você quer ouvir, quem você vai ouvir. Familiares também, né? Tem familiar que tem um impacto tão grande na pessoa que ela começa a duvidar de tudo que ela mesma está fazendo, né? Então você precisa ter uma segurança muito grande no profissional que você está seguindo, que você está ouvindo, para que isso não te atrapalhe no meio do caminho. Perfeito. Tudo bem se você não gostou do seu pediatra, você pode mudar, escolher outro. Isso acontece demais. Tem pediatras que são mais abertos, outros que são mais fechados. Mas é o médico que você vai escutar, né? Ou a nutricionista. Ou a nutricionista né? materno-infantil. Que elas fazem um trabalho sensacional, né? Sensacional. E é um trabalho em conjunto. Isso. O ideal seria que todo pediatra trabalhasse em parceria com uma nutricionista, ou com um nutricionista, né? Tem um amigo meu nutricionista que fica bravo quando eu a gente fala no feminino. Com um nutricionista. Então, claro, nem todo mundo pode ter, mas vamos trabalhar em conjunto, vamos pegar material, vamos fazer material junto. Isso é super possível. E outra coisa, não precisa trocar de pediatra. Por exemplo, quando acontece uma coisa que não é legal, que às vezes a mãe fala para mim, Denise, isso que você falou não está rolando, não estou conseguindo fazer. Beleza, vamos ver o que dá. A gente trabalha com o que a gente tem. Não adianta eu impor nada. Tem que ser possível para aquela família. Aí se você tem um monte de opiniões da sua família, dos blogs, dos Instagrams, você não tem nenhuma, você não tem uma linha para seguir, né? Você ouve todo mundo ao mesmo tempo. A moda da casa não funciona, nunca funcionou. Não funciona nem com dieta, né? Fazer a dieta à moda da casa não funciona. Exatamente. Eu tenho uma nutricionista que vem aqui, ela sempre fala, do estilo de vida low carb. Uhum. Ela fala, olha, eu sei que tem um rigor, né? Ela nem trabalha com porcentagens muito baixas de carboidrato, mas ela fala, olha, determinados tipos de alimentos não são low carb. Você vai ficar depois 3 dias só para voltar para a fase que você estava. Aí eu digo a ela, porque seria muito maravilhoso se a gente conseguisse fazer a moda da casa. Aqui eu faço low carb, ali eu faço a hipocalórica, aqui eu faço... né? Não funciona desse jeito. Com a criança também não vai funcionar, né? Já eu volto pra gente dar mais uma dica, que é o seguinte, a mãe se torna especialista no seu filho. Então, e você acaba conhecendo essas mães, então, se ela tá com uma dúvida, peraí, vem aqui, vamos ver, né? E com a alimentação, por que não é desse jeito? Já tem a 4ª dica, que é sobre como a mãe está enxergando essa criança, né? Você acha que tá magrinho, tá gordinho, tá tudo bem? Já. E criança gordinha, a gente sabe que a princípio, nasceu criada, que maravilha, né? Tá no aleitamento materno, às vezes tá lá nas curvas, né? Tá indo super bem, mas ok. Quando chega uma criança gordinha, que sempre foi um pouquinho ali mais gordinha, quando chega na pré-adolescência, já não é mais criança, aí é um problema. Nunca foi um problema. A criança não mudou da curva ali. Sim. Ela só continuou. Aí parece um problemão. Já a gente fala sobre isso e também sobre qual é o impacto da família. Afinal, será que famílias mais gordinhas vão enxergar os filhos gordinhos? E como é que o pediatra aborda isso? Porque para algumas famílias isso pode ser extremamente ofensivo. Sim. Já. Doutora, a nossa próxima dica é sobre o olhar da mãe. Ou o olhar dessa família. Existem dificuldades quando essa família já está acima do peso, de enxergar o filho acima do peso? Ou como é isso? Explica pra gente. Sim, existem dificuldades, diferenças, na verdade, né? Então, as famílias olham as crianças de uma forma diferente já pelo gênero, né? Então, meninos, em geral, a gente quer que eles sejam maiores e mais gordinhos. E as meninas, a gente gostaria que elas fossem mais magrinhas. Isso parece muito estranho quando a gente fala assim, nossa, mas será que a gente olha desse jeito para as crianças? Sim, a gente olha
Isso são dados de estudos, né? Tem muitos estudos sobre percepção nutricional, percepção de imagem corporal da criança, autopercepção da criança, autopercepção dos pais, como que a gente enxerga os nossos corpos, os corpos dos nossos filhos. Então, isso de cara a gente já sabe. A gente quer que os meninos sejam mais gordinhos. Então, o que que a gente faz? A gente força eles a comerem. E as meninas, se querem comer, a gente proíbe de comer. E as meninas, o que que a gente faz? Desde muito cedo, desde muito mais cedo do que os meninos, a gente restringe a alimentação. Isso também não é uma ideia, isso é cientificamente provado, tá? Então, por exemplo, tem famílias que têm casais. E é muito comum isso acontecer. A mãe, o menino fala, mãe, não quero mais. Não, pode terminar, limpa o prato. A menina fala, mãe, não quero mais. Beleza, pode brincar. Porque a menina pode ficar sem comer, porque ela é menina, então ela vai ter que ser magra no futuro. O menino tem que ser forte. E aí o que está acontecendo? Qual que é a consequência disso? A gente está aumentando a obesidade infantil mais nos meninos do que nas meninas. O ano passado saiu uma revisão sobre tratamento de obesidade infantil na infância da Austrália, né? E eles mostraram um gráfico muito interessante que mostrou que a tendência da obesidade infantil no mundo é muito maior para os meninos do que para as meninas. No Brasil, por exemplo, tem um estudo que pegou uma população brasileira, a diferença é muito grande. Tem algumas regiões que a diferença é de 15% a mais de meninos obesos do que de meninas, né? E tem vários motivos, um deles é a maneira como a gente percebe. Outro motivo é porque os meninos são um pouco mais agitados. Quem não conhece um menino agitado? Aí o que a gente faz? Ao invés de deixar eles correrem, brincarem ao ar livre, subir e descer, brincar na natureza, a gente vai lá e dá um negócio para eles ficarem quietos, que se chama tela, né? Ou televisão, ou os dispositivos, videogame. E eles vão ficando cada vez mais sedentários e o impacto neles também está maior. Tanto de comportamento, como no comportamento alimentar, como nesse forçar a comer, né? Então eu falo que o pediatra ou qualquer profissional, não precisa ser o pediatra, o nutricionista ou até os professores na escola, eles podem trabalhar essa imagem corporal com a criança, né? E trabalhar isso com os pais. Então, principalmente, os pais saberem observar o estado nutricional dos filhos. Eu tenho vários pacientes no consultório que chegam com a queixa de meu filho não come. Aí você vai fazer o peso e estatura, a criança está acima do peso. Então, eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que comer ele come, né? A mãe tá achando... O que ele está comendo é outra questão. O que ele está comendo, como, quanto, onde, isso é outra questão. Mas ele está comendo, porque ele está acima do peso, então não é o meu filho não come. É o meu filho não come o que eu quero que ele coma, ou o quanto eu quero que ele coma, ou os alimentos mais saudáveis. Essa que é a questão. E aí, muitas vezes, infelizmente, a gente trata essa seletividade alimentar dando mais comida. Ah, então tá, ele não come, então beleza, então eu vou te dar uma coisa aqui, um alimento X, Y, que vai suplementar tudo que ele precisa. Então, ao invés de ter menos ingesta, ele tem mais. E isso acaba atrapalhando e aumentando o risco de obesidade para ele, porque o tratamento do comportamento alimentar leva tempo. E se nesse tempo ele ficar recebendo mais ainda do que ele precisa, não vai dar certo, né? É muito importante que o profissional que está atendendo, o pediatra geral, que pelo menos em algum momento, de preferência na introdução alimentar, ele proponha para o pai e para a mãe, como você acha que seu filho está? Você acha que ele é magrinho? Você acha que ele está gordinho? Ou você acha que ele está bem assim? Ah, eu acho que ele está muito magrinho, doutor. Aí você vai ver na curva, ele está acima do peso. Esse é o momento de você conversar com os pais que não é bem assim, que ele não está magrinho, que ele está bem assim ou que ele está acima do peso. Quem está bem assim, a gente adora atrapalhar, Dê. O cara que está bem assim, sabe, que está bem na curva, que está nutricionalmente bem, a gente fica forçando a comer, a gente distrai, a gente faz um monte de coisa para o cara comer mais ou menos. Então deixa, as crianças têm a regulação interna de fome e saciedade muito preservada. Que o adulto perdeu. O adulto perdeu, exato. A gente passa todo esse nosso estrago para eles, né? Porque a gente quer que eles comam na correria. Estresse, na ansiedade. E é isso, vida de adulto para criança, e eles acabam tendo esses problemas, né? A seletividade alimentar aumentou muito, tem muito a ver com o estilo de vida. Tem muito mais a ver com o estilo de vida do que com qualquer outra coisa, né? A gente não está conseguindo parar para esse momento tão valioso da introdução alimentar
e aí a gente está causando mais estrago do que solução. Deixa eu aproveitar e abordar, não tá aqui nas dicas, até dei uma passadinha para ver se não tinha nada que eu ia atropelar, mas eu vou trazer aqui uma recomendação que se tem de não oferecer doce até os 2 anos de idade. Sim. Isso gera uma ansiedade para a mãe que quer fazer isso direitinho, a mãe não quer dar esse doce até os 2 anos de idade. Sim. Várias batalhas serão travadas ali, muitos obstáculos surgirão, muitos brigadeiros aparecerão bem na cara do seu filho e você terá que salvá-lo desta tentação, né? Porque se ele comer, ele vai gostar. É verdade. E aí a mãe fica desesperada porque ela não quer que ele crie esse hábito. Afinal, a gente sabe quão danoso é o vício em açúcar. Nesse meio tempo, nessa angústia que a mãe fica, ela quer oferecer para o filho dela algo que seja doce, mas naturalmente doce. Então, um bolo adoçado naturalmente, enfim. É correto fazer dessa forma, então você não oferece o refinado, mas o sabor doce você oferece. Ou em famílias que você já sabe que tem problemas, o ideal é não deixar tão doce, mesmo adoçado naturalmente, porque a gente sabe que, por exemplo, algumas frutas podem ter o sabor muito doce. Tem o açúcar da fruta. Não é essa questão que eu estou trazendo aqui. É o sabor mesmo muito doce. Se isso pode atrapalhar a criança, mesmo depois, não tendo sido oferecido o açúcar refinado até os 2 anos de idade. Então bota aí na nossa lista que a gente vai ter um outro programa só para falar só sobre isso. De construção de paladar. Então o que você está falando não é bem a palavra vício que a gente usa. A gente está preocupada, a recomendação da Academia Americana, da Sociedade Europeia, da Sociedade Brasileira de Pediatria é que desencorajar a introdução de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gordura e sal, até os 2 anos de idade. De preferência para todo mundo, quanto menos melhor. Então eles falam assim, desencoraje a introdução do açúcar e do sal até os 2 anos por uma construção de paladar, para que a criança não fique acostumada com isso. Aí eu tenho mãe que fala assim para mim, doutora Denise, eu não vou dar sobremesa para o meu filho, porque quem come fruta depois do almoço, depois quer comer doce depois do almoço. E eu sou super contra essa frase, porque quem come doce depois do almoço é quem recebe doce depois do almoço. E não quem aprendeu a comer sobremesa. A sobremesa é cultural. Tem casa que tem casa que não tem. Se na sua casa tem, você gosta, valoriza e curte, dê fruta de sobremesa. Isso não vai se transformar em doce. Quem transforma em doce é você, que depois passa a dar doce, né? Então eles falam para desencorajar, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse desencorajar, porque em lugar nenhum está escrito é terminantemente proibido, mate um para o seu filho não ter acesso a um brigadeiro até os 2 anos. Não é isso. Eu tenho visto famílias brigando, a criança tendo o brigadeiro tomado da mão no meio da festa, com 1 ano e meio. Até 1 ano, a criança não vai ela atrás. Até 1 ano é você que vai dar. Se você der, ela vai querer e vai gostar. Então não dê, até 12 meses. Depois de 12 meses, segue a vida. Se você vai na festa do primo mais próximo e tiver um brigadeiro lá, a criança andar até a mesa e pegar um brigadeiro, gente, o mundo não vai acabar. Legal. Entendeu? Ela vai comer, você vai observar, não vai oferecer outro. Se ela quiser outro, você pode até ir com ela, perguntar, você quer mesmo? Como é que tá a barriguinha? Tá cheia, tá vazia? Trabalhar fome e saciedade? Não enlouquecer, porque essa sua reação é que vai fazer a criança ter uma relação patológica depois com a comida. Perfeito. Então, cuidado com essas proibições. A gente não está proibindo loucamente, a gente está cuidando para que não vire outro problema no pais futuro. Estressados com esse momento da vida da criança. Né? Pais não relaxados numa festa, pais preocupados o tempo todo, a criança está andando e ela não tem a liberdade, porque ela não pode caminhar para a mesa do bolo. Sabe o que eu recomendo? Não vá à festa. Se para você é muito difícil ver o seu filho comer um doce e ele corre esse risco, mais saudável do que pegar o brigadeiro da mão dele é não ir à festa, não vá, fique em casa. E conversa sempre com alguém que agregue. E só uma coisa para completar, o pessoal de fora, tipo alguém que você acabou de conhecer, tenta não oferecer doce para a criança, não ter pirulito na sala de espera, não dar um docinho na loja, porque isso invade as decisões da família. Tem família que decide não dar doce e a gente não pode interferir nisso. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho tem muito mais. Até já!
Nós estamos de volta hoje. O Consulta ao Doutor dá dicas comportamentais para a introdução alimentar. E como nós já dissemos, mesmo que você não esteja nesse momento de introdução alimentar de uma criança, você vai ser beneficiado com as dicas aqui. As telas não interferem só na vida das crianças, que a gente vai falar nas dicas daqui para frente, né? A relação com a comida precisa ser sempre muito saudável e dá para mudar essa chavinha, né? Dá para você ir trocando os comportamentos e fazendo diferente para ter uma relação sempre saudável. Antes de voltar para o nosso bate-papo, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar uma super dica do Shopping do Povo. Olá, Denise e todos vocês que estão acompanhando o programa Consulta ao Doutor. Eu estou aqui hoje com uma super dica para vocês, aqui diretamente do Shopping do Povo. Hoje eu estou aqui com um livro tremendo de um autor que eu gosto tanto, que é o Oral Roberts, pessoal. É um livro para você que neste momento está precisando ser curado, está passando por este momento de dificuldade, tem um familiar no hospital. Eu não sei qual é a luta que você está vivendo com alguma enfermidade, mas este livro vai te ajudar e ele se chama Se Você Precisa de Cura, Faça Estas Coisas. É um livro que tem apenas 75 páginas, que você vai ler rapidamente. Você tem que ler para ver os versículos bíblicos que Deus tem para abençoar a sua vida neste momento de tanta dificuldade. Eu tenho certeza que com Jesus você vai vencer. E se você quer adquirir este livro para você ou para presentear alguém, ele está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próxima à Estação República do Metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, Denise, essa foi a nossa dica de hoje, continua com você. Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto para a entrevista com a doutora Denise Leles, ela é médica pediatra, explica tudo para nós. Vamos seguir com as nossas dicas, porque a quinta dica é algo que as mães sempre perguntam. O que acontece se uma criança ficar sem comer? Isso. Esse é o medo, né, que a gente tem da criança desmaiar e tudo, e muitas vezes é por causa disso que a gente força a criança a comer. Então é importante, eu sempre gosto de usar o exemplo dos meninos da caverna, que ficaram lá dias, acho que 8 dias presos, né? Isso mesmo. Na caverna. Meninos, tinha adolescentes e meninos ainda não adolescentes, que ficaram 8 dias sem comer e aí usaram lá vários artifícios tomando água e fazendo meditação e depois saíram e ficaram bem, né? Então, o que eu acho que esse caso ensina pra gente é que a gente tem capacidade de lidar com a fome, organicamente falando. Nós evoluímos até aqui através da fome. Nunca houve excesso de comida como há hoje. É a primeira vez que o ser humano está lidando com excesso. A gente sempre teve que lidar com falta, com fome, por causa de guerra, doença e tudo. E aí as plantações acabavam e as pessoas ficavam sem comer. No passado, quando se falava de fome, era fome mesmo, era morrer de fome. Hoje a gente nem tem essa oportunidade, porque é um tal de comer de 2 em 2 horas, principalmente as crianças que estão na escola, né? Toda hora tem que comer, que as crianças nem têm essa oportunidade. Então, algo que é importantíssimo deixar claro é que desde que a criança, óbvio, não tenha nenhuma necessidade especial, como uma criança que tem hipoglicemia ou um diabético, né? Essas crianças têm outro cenário. Mas as crianças que não têm, elas podem pular uma refeição. E às vezes pular uma refeição é fundamental para elas sentirem fome o suficiente para experimentar um novo alimento, para sentir fome o suficiente para comer melhor a próxima refeição. Depois de 1 ano de idade, eu falo que as crianças ou almoçam ou jantam bem. Então, almoça bem, mas belisca o jantar. Ou come bem uma semana, na outra não come nada. Aí, quando fica doente, para totalmente de comer. Porque eles sabem o que eles estão fazendo, tá? Então, tudo bem uma criança ficar sem comer de vez em quando. Isso é importante para que ela sinta fome para comer melhor a próxima refeição. Excelente. Aí, a sexta dica diz respeito à distração que a gente tem hoje com as telas, né? Hoje, mesmo o adulto, é difícil se alimentar sem o celular à mesa. Sim. A gente, infelizmente, está passando esse hábito para as crianças, né? Eles comem na frente de uma tela. Então, o que acontece? Às vezes, as mães falam para mim, olha, ele só come na frente da tela. Bom, então a gente está só
enfiando goela abaixo. Ele não está comendo e sentindo nem o sabor e nem se ele está saciado ou não. Então, claro que a tela aumenta a ingesta, mas isso não tem ganho para a criança. A criança acaba só comendo porque ela está distraída, né? Então, esse é o primeiro comportamento que eu digo. Se a gente tiver que proibir algo, melhor do que proibir alimento é proibir alguns comportamentos. E esse é um deles. Distrair a criança para comer, em geral com tela. E a tela ainda tem um malefício de que ela também passa, dependendo do que a criança está assistindo, ela também passa recados ruins, de propaganda de alimentos não saudáveis, ou de troca muito rápida de imagem, ou de publicidade infantil, que na minha opinião é um negócio assim temeroso, que a gente precisa muito acabar. E isso tudo acaba piorando ainda mais a qualidade do que a criança come. Então não é só a quantidade que a tela atrapalha, mas também a qualidade. Então não adianta você ter uma alimentação saudável se o comportamento, a hora de comer não é saudável. E aí o legal é desligar a TV e prestar atenção ao que você está comendo. De preferência comer em família, comer com alguém, trocar uma ideia, ser um momento prazeroso. A 7ª dica é maravilhosa. Vamos colocar na tela. Não estamos no restaurante, doutora? Verdade. Olha, eu já vi de tudo no consultório desse, você nem imagina, viu? As crianças realmente, elas têm essa coisa de o medo de deixar a criança sem comer é tão grande que tem família que faz qualquer negócio, né? E aí vai fazendo o que a criança exige e essa exigência vai ficando cada vez maior e às vezes você transforma a sua casa num restaurante. Eu tenho pacientes que cada um come uma coisa. Um menino come uma coisa, a menina come outra. Às vezes tem que trocar o prato porque eles não comem no prato sujo. Às vezes, então assim, são condições que a criança vai criando que não é culpa dela, não é birra, não é que a criança é má. O recado que ela está dando é, gente, eu não quero comer tanto. Eu estou criando condições porque eu quero comer menos. Então eu fico seletivo porque pelo menos vocês vão me oferecendo menos e eu vou comendo aquilo que eu gosto. E quem sabe a dificuldade dessa oferta vai fazer com que não me ofereçam mais, né? Isso, e é impressionante, a gente vai entrando nessa e mais uma vez eu te falo, às vezes a criança está obesa e a gente está lá, trocando prato, comendo dentro do carro e correndo atrás da criança para ela comer e passando 2 horas alimentando essa criança e não precisa. Você precisa confiar que os sinais internos dessa criança são preservados e que ela vai comer. Se você deixar ela quieta, ela vai saber o que faz. É regra que precisa ter na casa. Rotina, limite, alimentação saudável. Aí a criança vai entrando no eixo da casa. Perfeito. A próxima dica. Eu adorei a dica do restaurante, essa aqui também é muito boa. Muito boa. Baixa a guarda na hora de comer. Não precisa ser uma guerra. Nunca force seu filho a comer. Isso. E esse é o terceiro comportamento que eu falo que é proibido, né? Então, o primeiro é o distrair, o segundo é o substituir, que é esse do restaurante, porque você substitui o que a criança não quer, você vai lá dar macarrão, porque macarrão ela come. E a terceira é essa, que é forçar. Então, quando a gente força a criança a comer, a gente está fazendo o pior comportamento alimentar que pode existir, porque você cria uma situação que a gente chama de disruptiva, de negativa, uma experiência ruim com a comida. E aí tem criança que nem volta a comer mais depois disso, né? Começa a ficar cada vez mais seletiva. Então, às vezes os pais não sabem lidar com essa recusa alimentar, acabam entrando nessa briga de que quem manda aqui sou eu e você tem que obedecer, e acaba que a criança é forçada a comer. Então, forçar, substituir e distrair são comportamentos que atrapalham a introdução alimentar e a alimentação infantil em qualquer momento. Se você não tiver ouvido nada até aqui, ouve só essas 3 coisas. Não force, não substitua e não distraia seu filho para comer. Já está ótimo. Colocar uma situação, pergunta de mãe aqui, hein? Da nossa mãe Catarina. Pergunta dela. A criança não quis comer no horário ali da refeição. Você diz, tudo bem. Daqui 1 hora, às vezes o casal ainda tá à mesa, né? Sim. É a criança que quis ir embora, sair, foi brincar. Dali 1 hora, você ainda tá ali, já tá na sobremesa, comendo a frutinha. Ai, tô com fome.
oferece o que era Sim, para ela ter prato, comido no com jantar. Não vai certeza. comer a bolachinha, o salgadinho, Com o certeza. iogurte, não. É a refeição, é a janta mesmo. Sim. Se ela não quis naquela hora, ela estava com fome 1 hora depois, tudo bem? Tudo bem oferecer o jantar 1 hora depois, Tá. porque é o jantar que naquela casa eu uso muito isso. Aqui em casa funciona assim, TV desligada na hora da TV, da comida. refeição, tá. Aqui em casa ela pode usar, funciona assim, no jantar se come arroz, feijão, bife, salada, vamos supor, né, se for a casa dela. Ou na casa delas funciona uma sopa à noite. Então essa rotina, isso dá uma segurança para a criança, porque ela sabe que meio que o que vem depois, né? Isso dá segurança e a criança vai melhorando o comportamento. É assim que você cria as crianças que não perguntam qual é o menu da janta? Em Não, casa nunca se pode perguntar o que tem para comer, não. É a janta, é o que Sim. Não, tá perguntar o que tem para comer não tem Tudo problema bem. nenhum, você responde. O que Só não pode é mudar. É isso mesmo. Né? Não pode não gostar do cardápio, né? é O que foi aquela feito história. com amor, é o que a casa come, Isso. é o que vai ser a janta. E tudo bem se a criança não quiser. Se ela não quiser a carne e quiser comer o arroz e feijão e a Tudo bem. salada, se ela quiser só o arroz e feijão naquele momento, o importante é montar o prato saudável. Deixa o prato lá, saudável, metade do prato de salada, que é o que o Guia Alimentar Brasileiro orienta, a outra metade, 1/4 do carboidrato, outro quarto de proteína, que pode ser animal ou vegetal. Perfeito. Beleza, tá tudo lá. Aí a criança pode não comer. E o que não pode é substituir o lugar da salada, você botar mais arroz para ela comer mais. Perfeito. Não faz sentido, tá? Perfeito. A próxima dica é sobre as reações que você tem durante a refeição do filho. Maravilhoso isso. Isso, que foi o que eu falei, eu acabei falando um pouco antes do estilo parental, né? Então, quando você fica bravo demais com seu filho, porque você viu a cara, né, que tá lá na tela, pensa a criança comendo com uma cara dessa, ameaçadora, né? Será que ela vai ter uma boa lembrança depois daquele alimento? Então, comer o brócolis olhando uma cara dessa, no futuro ela não vai escolher brócolis. Entendi. Uma coisa é ela aceitar. Outra coisa é você criar preferências alimentares, histórias alimentares, competência alimentar, né? No futuro ela repetir aquilo. No futuro ela não vai repetir porque ela foi forçada, né? Então as atitudes parentais são essas: ser autoritário demais, que tem o pior desfecho, ou ser permissivo demais, que aí a criança vai ficando seletiva e exigente na hora de comer, tá? Então essas duas reações, gritar, brigar, ligar para a avó, hoje ele comeu, hoje não comeu, dar esse bope todo, sabe? Para a criança, para a alimentação da criança, isso atrapalha muito a relação dela com a comida. Repetir a comida. Repetir o prato. Então, aí vamos lá. A comida está muito boa naquele dia, a criança comeu com a TV desligada, comeu devagar, tá tudo certo, ele quer comer mais. Coloca um pouquinho a mais, um pingo, tá? Então, por exemplo, criança obesa tem muito isso, né? Então a gente orienta. Coloca lá 1 colher a mais e pede para ela comer devagar. E sempre trabalhe fome e saciedade. A criança precisa entender se a barriga está cheia, se a barriga está vazia, se aquilo é fome ou se ela só quer prolongar aquele prazer daquela comida gostosa. Comer devagar, dá tempo do cérebro Sim. assimilar que já deu. Sim. Tá. Dá um tempinho, é sempre legal dar um tempinho antes de colocar mais. Ah, espera um pouquinho, 5 minutos, vamos ver se é isso mesmo que você quer, tá? 10ª dica, diz que o tempo de refeição deve ser limitado depois de conhecer o ritmo de cada criança. Em geral, 20, 30 minutos funcionam bem. Isso é até um pouco polêmico, né? Tem gente que não concorda, que acha que a criança tem que ter liberdade para comer o tempo que ela quiser. E aí acontece o quê? A criança, muitas vezes, né, sai da mesa, vai brincar, volta, come mais um pouco. Ah, esfriou, agora eu vou esquentar. Aí esquenta, ela dá uma colherada, vai brincar, volta. Ah, tá demorando muito, vou pegar a criança e vou atrás dela com a colher. Não. Bagunçado. Tá. Então, a médio e longo prazo, isso não vai se sustentar. O que é legal é a criança sentar à mesa, ficar com a família por 15, 20 minutos para comer o prato salgado, né, a refeição, e depois mais uns 10 minutos para comer a sobremesa. Se você perpetua isso, imagina quantas refeições uma criança faz por dia. Se ela fizer 3 grandes refeições e mais 2 lanches, você vai passar 5, 6, 7 horas alimentando uma criança por dia, né?
Sendo que em 2 horas, teoricamente, você resolve tudo isso de uma forma suficiente e saudável e sem ser autoritário. Deixa a criança ter autonomia também de se alimentar, né? Você tá ali, você tá olhando, tá de olho, mas ela já é grande, não precisa ficar dando comida na boca. É ali, tá ali. Não quer? Beleza, vamos tirar, vamos fazer outra coisa. 1 hora depois ela, então eu tô com fome. Então vamos dar outra chance, vamos sentar, comer a comida de novo. A 11ª dica é sobre os lanches. Então o lanchinho a criança é que precisa pedir. Isso seria o ideal. Tá. Mas não é o que acontece. Não é assim que acontece. O lanchinho já está programado ali na rotina da mãe. O que acontece é o seguinte, a gente tem essa coisa, quando a criança sai da maternidade, que ela tem que mamar de 3 em 3 horas, porque um recém-nascido, em geral, principalmente os recém-nascidos pequenos ou os prematuros, eles têm esse risco de hipoglicemia, então a gente tem medo, então acaba deixando a cada 3 horas e tal. Só que as famílias perpetuam isso e os pediatras esquecem de falar que depois não precisa mais, né? Tem sempre um cuidadinho especial, isso. né? Isso, então você vê criança de 5, 6 anos comendo 8 vezes por dia, não precisa. Tem criança que precisa de 3 refeições por dia, assim como tem adulto que só come 3 vezes por dia, tem adulto que come 2 e fica muito bem, obrigado. Se você impõe que todo mundo precisa comer a cada 3, você vai causar 2 coisas. Ou essa criança nunca vai ter fome e vai recusar tudo e vai ficar toda hora sem fome, não querendo comer, ou você vai criar uma criança com excesso de peso, porque ela vai comer de 3 em 3 horas, né? Isso é muito comum quando a criança vai para o integral da escola, por exemplo. As escolas integrais, elas têm um monte de refeição, porque tem lá uma logística que eles precisam seguir, e às vezes a criança janta 4h30 da tarde, porque está na escola e vai sair às 5, 6, chega em casa, janta de novo, depois toma leite, aí toma leite de madrugada, toma leite de manhã, toma lanche na escola. Então, o ideal, já que na escola não dá para fazer isso, o ideal seria que em casa você deixasse o seu filho pedir os lanches. Se oferece as grandes refeições, café da manhã, almoço e jantar, e durante o dia deixa a criança parar de brincar e pedir. E se ela pedir meia hora antes do almoço? A gente adianta um pouquinho o almoço ou a gente pede para ela esperar. Perfeito. Meia hora, sem problema. Tá? E se ela pedir toda hora? Então a gente tem um problema, precisamos ver o que está acontecendo. Mas o pedir o lanche que eu quero dizer, às vezes eu vou em festa infantil, a criança está lá no brinquedão, lá em cima, a mãe tira ela de lá do brinquedão para ela comer o bolo, que agora está na hora do bolo. Para ela está na hora da brincadeira. Então deixa, ela vai ficar sem comer o bolo e tudo bem. Deixa ela brincar. Passou, ótimo. Né? Última dica, nos intervalos, apenas água. Aliás, é água, né? A criança precisa tomar água. Tem um monte de criança que toma suco, substitui. Não vou nem falar do refrigerante. Então esse é um alimento polêmico também, né? Que na introdução alimentar, a gente antes começava até com suco, agora a gente não tem mais essa recomendação. Já faz aí desde 2017, isso é oficial, que não é mais para dar suco para criança. E aí, nossa, terrorismo nutricional, morre todo mundo. Não, sem loucura. É o seguinte, o que a gente não quer? A gente não quer que a criança substitua a fruta in natura pelo suco, porque é isso que acontece. Então, o suco, ele é mais fácil de tomar, tem um preenchimento gástrico muito grande, então diminui também a fome, tem um índice glicêmico muito alto, porque são várias frutas ao mesmo tempo, e principalmente, na minha opinião, o maior mal é que ela para de comer fruta. E aí a fibra da fruta, que regula toda aquela glicemia, toda aquela frutose, vai por água abaixo. Então, a gente não introduz o suco na introdução alimentar para que isso não vire um hábito depois. Nossa, ele tomou um gole de suco, vou para o pronto-socorro. Não tem problema. Às vezes, você vai estar numa festa, tem lá refrigerante e suco natural. Você vai dar suco natural. Óbvio, o suco natural não é do mal. Tem criança que não toma suco natural e se empanturra de bolacha recheada. Pelo amor de Deus, toma suco natural. Mas então a regra é só não fazer essa substituição, tá? Doutora, nosso tempo já está esgotadíssimo. Vou passar os contatos rapidinho, @DRA Denise Leles, 2 L's, tá? DRA Denise Leles e www.doutoradeniseLeles.com.br. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Volte outras vezes aqui. A gente já tem centenas de assuntos para comentar aqui. Eu preciso mandar um beijo para o Miguel e para a Mari.
Miguel e Mari, mamãe ama vocês mais do que tudo. Eu só sou isso aqui por causa de vocês. Deixa eu mandar um beijo para eles também. Miguel e Mari, um beijo meu também para vocês, viu? Estão convidados a virem aqui assistir a próxima participação da mãezinha de vocês. Obrigada, viu? Legal, eu que Bom fim de agradeço. semana. Obrigada mesmo. Tchau, Obrigada tchau. a você que escolhe ficar bem informado aqui conosco. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Até segunda. Tchau. Nossa, Adorei, esses 20 doutora. minutos passaram.